Produtividade, a gente tem que definir bem o que é produtividade e para quem é destinada a produtividade. Eu acho que é o seguinte, produtividade, todo mundo pode ser produtivo. Vai desde uma dona de casa que quer fazer mais tarefas de forma mais eficiente, de pessoas que trabalham com tecnologia, de pessoas que dão aula, pessoas que são mães. Então serve para qualquer público, tá? Em questão de produtividade. E assim, produtividade é uma palavra que o pessoal usa muito com relação a trabalho, né? A também a economia, né? Um país produtivo mais do que o outro. A produtividade traz riqueza. Então, o que seria produtividade? É você ser mais eficiente, você achar meios de produzir mais com menos esforço. Então, quando a gente fala que um país é produtivo, ele tem algumas automações na sua cadeia produtiva, você não tem trabalhos tão manuais, você usa os recursos tecnológicos para alavancar o trabalho. Então, um maquinário que toma o trabalho de 100 trabalhadores, e aquela fazenda, aquele lugar, aquela empresa vai ser mais produtiva por conta de mecanização, né? Mecanização não, é automação. Colocar maquinários para trabalhar e produzir mais. A máquina ou o computador, ela repete, ela faz coisas muito mais do que a gente, ela é muito mais eficiente, beleza? Então, produtividade é isso, é tentar otimizar o tempo curto que tem, que o tempo nosso não é finito, né? O nosso tempo é curto e a gente precisa otimizar esse tempo que a gente tem. E a primeira dica, dica número um aqui, vamos colocar logo aqui, dica 01, arrume a sua área de trabalho. Isso aqui é o seguinte, ninguém gosta de trabalhar ou tentar achar que é produtivo simplesmente no meio de uma bagunça, tá? Então, tente trabalhar num ambiente perfeito. Sempre que a gente vai começar a trabalhar, tente arrumar o seu desktop, arrumar os seus arquivos, concentre para deixar a mesa de trabalho limpa, se você vai começar a fazer uma tarefa na cozinha, vai produzir um alimento, alguma coisa, deixe as ferramentas à disposição, limpa tudo que tiver que limpar, guarda o que tiver que guardar. Para quê? Para que você não tenha distrações durante o seu trabalho, não tenha distrações na hora que você estiver produzindo. Então, a gente tem que ter concentração total, tá? Quando a gente fala de limpar a área de trabalho, nada pode nos distrair. A gente tem ali uma tarefa para ser executada e essa tarefa tem que ser executada em um tempo hábil, de uma forma mais ágil e de forma concentrada. A produtividade vem com concentração, tá? Não adianta nada a gente tentar ficar interrompendo as tarefas que a gente está fazendo, que a gente vai perder muito tempo para retomar, tá? Aqui tem até um exemplo de que a gente leva cerca de 25 minutos para retomar um trabalho anteriormente interrompido. Então, se começou a fazer, concentre no que esteja fazendo e não pare até você concluir aquela tarefa que você estava iniciando, beleza? E assim, se você tiver um ambiente é, que tenha distrações, o que vai acontecer? Você vai ter desculpa para procrastinar. Então, se a gente tem um ambiente de trabalho cheio de distrações, coisas que tiram a atenção da gente, que gera, às vezes a gente até tem toque, né? Então, muitas das vezes a gente desconcentra, a gente fica perdido. Então, tem que ter produtividade e atenção total. Então, essa é a primeira coisa, arrume sua área de trabalho. A área de trabalho pode ser o seu computador está cheio de distrações, sites abertos, aplicativos de música ou coisa parecida, fecha tudo para concentrar no trabalho que você tem que realizar. Beleza? Vamos lá. Se vocês tiverem alguma pergunta, manda a pergunta aqui, tá? Ó, a Thaís já mandou uma pergunta, eu posso até colocar aqui para destacar um pouco, é, deixar destacado aqui como Q&A, perguntas e respostas, tá? Aqui ela já começa. Você acha que o tempo é aliado ou inimigo da produtividade? Olha, o tempo, a limitação que a gente tem de recurso, ela pode ser qualquer uma das duas coisas, né? Pode ser um inimigo se a gente está ali só empurrando com a barriga, não está concentrando, não tem o que fazer, não tem um objetivo, não tem estratégia para trabalhar. Ou no caso é um aliado, a gente sabe o tempo que tem para ser realizado e mais à frente eu vou falar uma das dicas que é falar a respeito de
de prazos, né? A gente tem que colocar prazo em tudo que a gente vai fazer. Se a gente não bota prazo, a gente fica procrastinando. E procrastinar, essa palavra de todo mal, não é de todo mal, né? Na verdade, procrastinar é ficar um tempo divagando, pensando, fazendo alguma coisa para descontrair ou para, no caso, esfriar a cabeça, né? A gente chama de esfriar a cabeça ou desaparecer. Uma pessoa uma pessoa produtiva, ela não é uma pessoa que fica 24 horas fazendo atividade, porque o ser humano tem limite, tá? A pessoa mais produtiva que eu conheço chama-se Elon Musk. Elon Musk é o cara que ele tem 3 a 4 empresas, é um cara que criou a tal da SpaceX, tá? SpaceX é uma empresa de aeroespacial que ela está concorrendo com a Boeing e outras coisas para lançar foguete. É um cara que fez o carro Tesla. É aquele carro super inovador, que é um carro elétrico, que hoje ele já está até dirigindo sozinho, tá? Esse cara, o Elon Musk, ele fazia cerca de 100 horas semanais de trabalho. 100 horas. Sabe o que é 100 horas semanais? Divide isso aí por 7, você vai ter a conta de quantas horas ele trabalhava por dia. Ele trabalhava cerca de 15 horas por dia. Ele achava que quanto menos trabalhar, melhor, ou menos dormir, para ele era melhor, era mais produtivo. Só para você ter ideia, ele tem 5 filhos, tá? Ele tem 5 filhos, e ele conseguia trabalhar ainda cerca de 15 horas por dia. Mas é uma coisa meia louca, é uma coisa sem excomunal. Então hoje ele já não faz isso, ele faz cerca de 80 horas por semana de trabalho. E ele com certeza está aplicando alguns hábitos novos para ser mais produtivo trabalhando menos. Mas ele é um cara que tem um hábito muito louco de trabalhar. Ele é um workaholic, né? Seria o cara viciado em trabalho, tá? O cara viciado em trabalho, ele muitas das vezes ele pode ser bastante produtivo, porque ele está ali empolgado, ele tem ali uma motivação para trabalhar, mas pode ser um cara que só fica rodando igual barata tonta, né? Muitas das vezes a gente conhece muita gente que fica o tempo todo ocupada e você não vê ele entregando nada. É aquela pessoa que fica rodando, 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 é aquela pessoa que você só vê na correria, aquela pessoa que você só vê, meu Deus do céu, eu estou trabalhando demais, eu estou cansado, eu estou isso, estou aquilo, e acaba que não entrega nada, você não vê nenhuma. Aí essa pessoa, ela tá faltando estratégias, né? Tá faltando estratégia para que ela possa ser mais produtiva. E produtividade não é só planejar, estudar, ele tem que realizar, ele tem que fazer alguma realização, não é isso? E tem que viver também. A nossa saúde tem uma limitação, a gente tem que ter pausas entre os trabalhos e tudo mais, tá bom? Eu vou seguir aqui para o segundo hábito, e alguns hábitos aqui eu vou falar livremente, não vou me preocupar muito com o tempo, porque se isso aqui for dar alguma repercussão maior, a gente volta e faz uma outra live a respeito. Vamos lá. É a questão de que faça a sua agenda, não faça a agenda dos outros, tá? Dica número 2. Você já tem uma tarefa a ser realizada, você já tem um planejamento seu, você já é um cara teoricamente organizado, você tem que se realizar alguma tarefa. Isso aqui na questão de produtividade, eu quero falar para vocês que isso aqui serve tanto para um crescimento pessoal, né? Para você fazer produtividade a respeito de produtividade pessoal, quanto uma produtividade de times, de equipes, de colegas de trabalho, onde você estiver trabalhando, tá? Então, serve para tudo, que não falei, serve para qualquer área. Se o cara é professor, igual o Fabrício aí, se é a Thaís, que dá aula também de canto, que também é mãe, que também cuida da casa, que participa de Ministério de Louvor na igreja, aquela coisa. Todo mundo tem que pensar em ser mais produtivo de uma forma mais sustentável, tá? Então, essa segunda dica aqui realize as suas tarefas diárias primeiro. Você já tem, no caso, os seus hábitos diários, né? Que você se levanta, você vai lá,
e tem algumas atividades que você realiza no dia a dia, seja em casa antes de começar a trabalhar, seja no serviço, que foram algumas tarefas predefinidas para o seu cargo, comece fazendo o que você tem para fazer, tá? Então, nesse caso aqui, essa questão de fazer a sua agenda e não a agenda dos outros é mais ou menos o seguinte: você já estabeleceu algumas metas, estabeleceu algumas coisas que são produtivas para você, mas você sempre é interrompido para ajudar alguém ou para realizar uma tarefa de urgência, por exemplo, né? Outros setores, outras equipes vão solicitar para você alguma coisa urgente por conta de, imagina aí, ele não se planejou direito e ele só vive apagando fogo, e aí a primeira coisa que ele faz é o quê? Ah, para aí, vamos, faz essa coisa que eu estou precisando, não é urgente, é não urgente, aquela coisa, né? Tem até uma frase muito legal que a gente pode colocar aqui nesse momento, de realizar suas tarefas e não ficar realizando a tarefa dos outros, é o seguinte: a sua falta de planejamento não implica na minha urgência. Ou seja, se você vai ter que fazer aquela tarefa lá, o ideal é que você coloque aquilo lá embaixo para depois que você terminar suas tarefas, você realize a próxima. Porque tem sempre aquele cara que não planeja direito, é aquele cara que não consegue se organizar direito e aí fica agoniando todo mundo para fazer tudo na urgência dele. Então, tem uma frasezinha que vocês podem usar nesse momento e falar o seguinte, ou seja, lógico que vocês tiverem a liberdade de falar isso com alguém, né? A sua urgência, desculpa, a sua falta de planejamento não implica na minha urgência. Deixa eu terminar minha tarefa, quando eu terminar eu faço a sua. Então isso é de uma certa forma você criar um hábito com seus colegas de trabalho ou com a sua equipe de que planeje para que aquilo ali entre nas prioridades e possa depois você realizar com um tempo melhor, uma forma mais fácil, tá? Então assim, as suas tarefas diárias, como é que você pode controlar elas? Primeiro, você pode criar uma lista de tarefas. A gente tem dentro do próprio Google, né? O Google já é uma ferramenta que pode nos ajudar a ter ferramenta de produtividade. Então, aqui dentro do Google Docs ou Google Drive é uma ferramenta já de produtividade. Ali eu consigo guardar meus arquivos, eu consigo produzir e-mail, eu consigo fazer um controle de agenda no Google Calendar, tá? Então, assim, para quem é high-tech ou para quem gosta de usar tecnologia, as ferramentas do Google são ótimas para fazer isso. Você pode sincronizar com a sua agenda, você pode sincronizar com o seu smartphone, use o Google Calendar. Dentro do próprio Google Drive você consegue criar ali o que ele chama de lista de tarefas. O seu smartphone provavelmente tem também lista de tarefas a serem realizadas. Tem também, mantenha-se, aqui dentro do Google ele lançou o tal do Keep, que é basicamente notas. Você criar notas para depois ir revendo essas notas, né? A lista de tarefas que você quer realizar no dia. Então, olhe para para as ferramentas que você tem aí no seu smartphone. Se for, por exemplo, o iPhone tem nativamente o calendário e tem também nativamente a lista de tarefas. Então, use um desses dois aí para você estar para estar se lembrando ou controlando as suas atividades que têm que ser realizadas, tá bom? E aí, a partir daí também, poxa, eu quero ficar fazendo um trabalho muito concentrado aqui que vai me levar 30 minutos. Marca no despertador, bota no cronômetro, esquece as coisas, desliga o celular e depois, na hora que ele despertar, você vai e paralisa aquilo que você estava fazendo, tá? Mas quando começar a fazer uma tarefa, concentre no que está fazendo, use os smartphones, as ferramentas que você tem a seu favor. Não fique tentando fazer as coisas da cabeça nem nada. Tentar não ser interrompido vai te dar muito mais produtividade, tá? E se você trabalhar num ambiente que é espaços abertos e tudo mais, que tem aquele tanto de gente querendo conversar, a melhor maneira é usar um fone de ouvido. Muitas das vezes você não precisa nem estar executando uma música ali, porque muitas das vezes, dependendo da música que você coloca para escutar, ela vai te atrapalhar a concentrar no seu trabalho. Então, às vezes, se você colocar um fone de ouvido ali, pelo menos a pessoa vai estar vendo, ele está concentrado realizando a tarefa. Você vai ser menos interrompido. Na hora que você tirar o fone de ouvido, o pessoal já sabe que você está disponível para ser acionado, tá? Então, é isso. Usa o Google Calendar, usa a lista de tarefas do teu smartphone, marque tudo que você quer fazer,
ou quer realizar nessa semana, nesse dia, nessa hora. Se não tiver smartphone, use uma folha, escreva todas as tarefas que você tem pendente, tarefas que você tem que se realizar, seja na sua casa, seja no seu trabalho e tudo mais, tá bom? Então lembrando de novo aí, anotem aí essa frase. A sua falta, quando alguém quiser te interromper para pedir para você parar o que você está fazendo para fazer a agenda dele, né? Ou seja, você está deixando de fazer a sua agenda, os seus compromissos, as suas atividades para realizar a tarefa do outro. Você vai e responde para ele, olha, a sua falta de planejamento e organização não implica na minha urgência. Eita, desse jeito aí, para quem tem intimidade, a pessoa vai se tocar que da próxima vez que precisar do seu trabalho ou precisar da sua ajuda, ela combine direito. Olha, terça-feira vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, segunda-feira vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, a pessoa vai se planejar melhor para estar fazendo isso, tá bom? Então, vamos voltar aqui. Já fiz dois hábitos. O primeiro é arrumar sua área de trabalho, arrumar sua mesa, arrumar onde é que você trabalha, deixar aquele ambiente agradável. Se você trabalha, por exemplo, de teletrabalho, né? A Aline, eu acho que ela trabalha muito de teletrabalho. Eu imagino que seja muito difícil ela ter produtividade quando as crianças estão em casa, quando o marido está ali. Então, se você trabalha em casa, por exemplo, e você precisa ter concentração total, combina com todo mundo lá. Olha, gente, eu estou trabalhando neste momento, não me interrompam. Enquanto a porta estiver trancada, não batam, não façam nada. E aí, eu estou trabalhando nesse momento. Se a pessoa trabalha de teletrabalho, né? Que é difícil concentrar, você tem muitas distrações dentro de casa. É um problema que apareceu, é um menino que está querendo brincar. Então, esse tipo de coisa se você trabalha dentro de casa, teletrabalha alguma coisa, arruma seu lugar, deixa aquele lugar exclusivamente para você trabalhar, combina com seu marido, combina com seus filhos, faz o seguinte, olha, eu estou online, nesse momento não me interrompam, eu vou daqui uma hora fazer uma pausa, tomar um café, brincar com vocês, mas nesse momento não me interrompam. Então, a pessoa tem que ser produtiva nesse sentido, tem que ser metódica mesmo para poder ser mais produtivo, tá? Essa aqui nós vamos levar praticamente a nossa live inteira para falar a respeito, que no caso, seja imperfeito. Sabe aquela pessoa metódica? Eu falo do arrumar a área de trabalho, de realizar, de controlar suas tarefas, né? Número 2. E estou falando agora de ser imperfeito. A pessoa ser imperfeita significa o seguinte: o feito é melhor do que o perfeito não feito. Entenderam ou não? Vamos lá. O feito é melhor do que o perfeito não feito. Não adianta tentar buscar a perfeição de uma coisa que você não vai dar conta de realizar. Então, vá lá, olhe o que você tem que realizar, o que tem que ser feito e, neste caso, tente realizar com um mínimo de qualidade, o mínimo que tem que ser entregue. A regra aqui já entra para a regra do Pareto. Se vocês não conhecem a regra do Pareto, depois vocês entrem no Google e acho que eu vou colocar isso no artigo também. A regra do Pareto é o seguinte: 80-20, significa 80% de resultado com 20% de esforço. Ou seja, tente buscar com que o esforço mínimo ou o recurso disponível que você tenha neste momento, você entregue uma coisa de grande valor ou consiga resolver um pepino muito grande, consiga, no caso, resolver um problema que estava te incomodando, que aquilo é importante, é urgente, tem que ser feito. Então, com 20% do esforço que você tem, do tempo, seja o esforço ou da habilidade que você possui, você consegue resolver 80% do teu problema. Então, aplica essa regra do Pareto para tudo que você for colocar, 80-20, ou seja, nós vamos aqui no concentrar 20% dos recursos e vamos resolver um problema maior. Ou seja, você vai ordenar as suas tarefas, quando você já tem as suas tarefas ordenadas, você já tem as suas tarefas listadas, tente colocar uma prioridade nelas. O que vai te entregar maior valor, o que vai resolver maior o seu problema. Isso aí é de suma importância. Por quê? Porque você tem que se concentrar e focar naquilo que você pode realizar. E se sentar para realizar, sentar para fazer, realize. Vá lá, nem que seja assim, não vai ficar perfeito, mas se eu entregar 90% que eu estou pensando desse trabalho aqui, eu vou resolver, né, uma coisa muito maior, um esforço mínimo, não vai sair perfeito, mas vai ser feito, ok? Não vai ser perfeito, mas vai ser feito. E esse feito já vai resolver
muito dos seus problemas, muito das suas questões, entendeu? Então vamos lá. Tem mais uma outra questão aqui, ou seja, aquela pessoa que fica só na teoria, estudando, procurando meios de realizar, aquela pessoa nunca vai conseguir realizar, nunca vai conseguir executar, ou seja, saia da teoria e vá para a prática. Se você aprendeu, você precisa realizar uma tarefa e aquela tarefa precisa de um mínimo de estudo, estude o mínimo e já comece a realizar. Ou seja, não espere a perfeição para começar. Comece a testar e validar assim que possível. Ou seja, se imagina que você queira. É uma live dessa, por exemplo. Se eu tivesse que parar e imaginar palavra por palavra que eu teria que falar, que eu teria que passar, eu não ia fazer. Se eu tivesse que imaginar o cenário perfeito para que eu pudesse realizar essa live, realizar esse compartilhamento de conteúdo, entrega de valor para vocês. Se eu fosse imaginar, eu preciso de uma câmera, eu preciso de um celular, eu preciso de 50 pessoas online, eu preciso de fazer isso, aquilo, eu não ia realizar. Eu simplesmente anotei os tópicos, estou aqui falando para vocês. Eu já tenho uma experiência em cima de produtividade e isso aqui eu espero que seja útil para alguém. Isso aqui já vai entregar algum conhecimento, já vai entregar algum valor para quem está já absorvendo conteúdo, está sendo privilegiado com essas dicas aqui, tá? Então, sempre que você estiver fazendo, não vai estar 100%, você já, por exemplo, você pode coletar já de imediato o feedback. Olha, eu estou fazendo aqui uma tarefa, imagina aqui, a Aline trabalha com minutas, né? Imagina ela que tem que minutar uma sentença muito complexa que ela não sabe por onde começar, mas ela simplesmente vai fazer o seguinte, ó, vou fazer aqui o rascunho inicial, já vou apresentar e eu já coleto feedback daquilo que eu já escrevi. Se eu estou indo no caminho certo, se eu não estou indo no caminho certo, para quê? Para que eu não leve 2 dias fazendo uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que o seu chefe precisava. Então, quando é uma tarefa de apresentar uma solução, de construir uma solução, tem que tentar apresentar o máximo possível, o mais rápido possível, começar a produzir o conteúdo que tem que ser produzido. Então, ou seja, escreva, produza, coloque para rodar, coloque para testar e já coleta o feedback do que tem que ser melhorado, tá bom? Então tem uma mensagem também que é do tipo assim, quando você tem que executar, né? Erre rápido e aprenda mais rápido ainda. Ou seja, quanto mais tempo você ficar procrastinando para fazer aquele trabalho, para realizar aquele trabalho e ficar imaginando que ele tem que sair perfeito, você já está perdendo tempo. Você pode estar gastando os seus recursos, o seu esforço, já está perdendo, você está sendo improdutivo no caso. Porque imagina você levar 2 semanas para apresentar um relatório de um pedido, de um trabalho que o seu chefe pediu, ou um projeto pessoal que você queira. Leva 2 semanas sem coletar nenhum feedback, sem apresentar aquilo ali para ninguém, e de repente, quando você apresenta, a pessoa, não é nada que eu pedi, não é nada que eu queria. Então, é aquela teoria, seja imperfeito, comece a realizar, comece a apresentar, comece a executar, porque quanto mais rápido você errar, mais rápido você vai corrigir, entendeu? Então, fail fast, learn faster, ou seja, erre rápido, aprenda mais rápido ainda, tá? Aqui no caso, para ser mais produtivo também, a gente precisa ter quantidade. A gente imagina o seguinte, imagine Picasso, quantos quadros ele escreveu, quantos quadros ele pintou para poder hoje ser reconhecido como um dos maiores pintores do mundo ou ter umas obras de arte valendo não sei quantos milhões. Ele criou cerca de 50 mil quadros, tá? Então, assim, ele já tinha uma técnica apurada, ele desenhava de tudo, sobre tudo, com a técnica dele, e aquilo ali é uma forma dele produzir em quantidade que depois vai gerar uma qualidade. Daquele montante que ele gerou, ele simplesmente teve as principais obras de arte do mundo. Isso é o Picasso. Thomas Edison, olha só, tem uma frase dele que fala o seguinte: eu não falhei, eu apenas descobri 10 mil maneiras que não funcionavam. Imaginem aí, tá entrando, tem uma tia minha também, a Débora tá entrando. Seja bem-vindo, participe aí, galera. Se vocês quiserem postar perguntas no quadrinho aí, já postem aí também uma perguntinha no quadro de interrogação. Se quiser usar flechinha aí para compartilhar com os amigos, quiser dar um like também, vai dar repercussão a respeito dessa live, tá? Eu estou gravando essa live, já estou transmitindo diretamente para o YouTube e isso aqui
vai ficar disponível depois se vocês quiserem compartilhar com alguém, tá? Além do artigo que eu vou deixar disponível lá para vocês, tá? Então, de uma certa forma, estou sendo bem produtivo, né? Batendo escanteio e cabeceando, mas de uma forma bem leve, tá? Então, essas dicas que eu fiz hoje, eu já escrevi um artigo a respeito, já fui fazendo rascunho, escrevendo, já sei basicamente o que eu tenho que apresentar para vocês. Já estou fazendo a transmissão ao vivo aqui pelo Instagram, já estou colocando também o conteúdo no YouTube. Ou seja, não está me doendo nada. Estou fazendo de uma forma muito simples, de uma forma que vai entregar muito valor para vários canais, e isso aí não custou muito para mim. E à medida que a gente vai produzindo, vai escrevendo, vai praticando, a gente vai ficando mais produtivo de uma forma mais simples, né? De uma forma sem muito esforço. Então, hoje, para mim, a escrita desse tipo de conteúdo está sendo de uma forma bem mais tranquila. Quando você está começando uma nova tarefa, uma nova atividade, uma nova habilidade, isso te demanda muito esforço. E você só vai conseguir diminuir esse esforço quando você começar a praticar. Então, vamos lá, pessoal. Seja imperfeito. Comece a realizar ao invés de ficar só pensando como fazer, como realizar, pensando em deixar tudo perfeito. A perfeição nunca vai ser atingida. A gente precisa testar, 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 tentar para ver aonde precisa ser melhorado, aonde é que precisa ser ajustado, aonde aquilo está gerando mais resultado e onde aquilo ali pode entregar mais valor. Então imagina, Thomas Edison, o cara que criou a eletricidade e outras invenções que o cara teve, tá? A lâmpada elétrica. Eu não falhei, eu apenas descobri 10 mil maneiras que não funcionavam. Ou seja, era um cara que tentava o tempo inteiro, tentava, testava, errava, e naquela época não tinha computador para fazer pesquisa, não tinha uma biblioteca digital, não tinha tecnologia suficiente. Então o cara tinha que tentar, testar para validar um produto, para validar se aquilo ali era bom, se aquilo ali prestava, se aquilo ali poderia ser escalado, se aquilo ali poderia dar um resultado, se aquilo faria alguma diferença na vida de alguém. Então, não tenha medo de errar, não tenha medo de testar, tá? Ou seja, quando você produz muito conteúdo de forma muito simples, eu digo, vamos fazer aqui uma monografia de doutorado uma vez por semana para ver se a tua ideia ou o que você está querendo produzir dá resultado. Não, simplesmente um esforço mínimo, regra do Pareto, com esforço mínimo você consegue gerar um resultado muito grande. Então imagina se você quer criar um hábito de criar um artigo por dia, para criar uma mensagem, a Thaís, que é uma pregadora exímia, imagina ela criar por dia uma publicação no Instagram a respeito de um tema da Bíblia. E a partir dali ela conseguir coletar feedbacks ou que dá mais engajamento, que o pessoal se envolve mais, um tema novo que ninguém está falando. Então, ela precisa produzir com esforço mínimo. Vou escrever 2 parágrafos com uma mensagem texto, com uma imagem assim, vou testar uma mensagem XPTO. Ela vai fazer um hábito com esforço mínimo, um parágrafo, e a partir dele ela começa a testar os temas que o pessoal dá mais repercussão, que o pessoal mais se envolve. Então, quando você produz muito conteúdo, você maximiza suas chances de acertar. Maximizar as chances de acertar, tá? Então foi isso que Thomas Edison fez dele um dos maiores inventores, tá? Foi isso que fez o Picasso também ser um dos maiores pintores da humanidade, tá? Não se contente com o que você começou. Não se contente. Não se vanglorie. Eu comecei um projeto XPTO. Eu estou participando de um projeto ou outra coisa. Já comecei uma tarefa aqui, já comecei outra. Estou sendo requisitado, estou cheio de coisa para fazer. Não se vanglorie com o que você começou, e sim com o que você terminou. Beleza? Não adianta ficar acumulando no teu currículo coisas que você começou e não terminou, tá? Então tem uma outra frase que eu vou usar mais na frente lá, que é do tipo, pare de começar e comece a terminar. Pare de começar e comece a terminar. Beleza? E assim, a gente, quando está testando, quando a gente está produzindo conteúdo, produzindo para testar, para ver se aquilo ali
dá algum resultado, é aquilo que a gente esperava, que é o do tipo, faça de forma imperfeita, mas faça. O feito é melhor do que o imperfeito não feito, né? A gente precisa ter um desapego. Imagina assim, se você é um compositor que tem que estourar uma música em composições e tudo mais. Se você não tiver produtividade, não tiver todo dia fazendo música, 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 você não vai ter chance de acertar em algum dia. Mas sem o apego, significa o quê? Não deu certo, pivota. Né? No empreendedorismo a gente chama de pivotar. Você testou uma ideia, você tentou validar aquela sua suposição de que aquilo alguém vai ter interesse, daquilo vai ser assim, assim, assado. Não deu certo, é o tal do pivotar. Sai daqui, vai para lá, daqui vai para lá. Abandonar a ideia simplesmente. Entendeu? Você simplesmente abandone a ideia que você tinha, que realmente não deu certo, ou seja, você falhou, ou seja, você testou rápido, já aprendeu rápido, e ali você tem que pivotar. Olha só, uma pessoa ilustre aqui na nossa live, Rebeca Carvalho. É isso aí. Obrigado pela participação aí. E assim, eu acho que estava repetindo aqui, pessoas que têm que ser imperfeito, ou seja, se você trabalha com composição de música, se você é um cara que é pintor, se você é um cara que tem ideia, se você quer criar um curso, se você quer criar um produto, se você quer empreender, tudo isso você tem que, para ontem, começar a executar suas ideias, começar a colocar em prática muito conteúdo que você quer testar. Então, se é um compositor, ele tem que escrever uma música por dia e aquilo ali tem que ficar mais leve para ele compor. Aquilo vai virar uma rotina, aquilo vai virar uma prática, aquilo ali, de uma hora para outra, ele vai acertar a mão, aquilo lá vai estourar, aquela coisa vai repercutir, vai dar certo, vai ter artistas querendo gravar sua música. Se você é um pintor, você vai gerar interesse depois pela sua arte. Se você é um inventor, você vai poder construir um produto que atenda às necessidades das pessoas. Então, tente. E quanto mais rápido você colocar em prática, tentar executar, mais rápido você vai ter o feedback. Você vai saber se aquilo ali está dando certo ou não dá. Se não deu certo, não tem que ter apego. É jogar fora e tentar para a próxima, partir para a próxima, entendeu? A próxima tentativa, a próxima possibilidade. E é assim sucessivamente, tá? Então, quanto mais rápido você tentar praticar, colocar em prática o que você precisa fazer, o que você deseja realizar, você vai conseguir coletar feedback, ter retorno daquela sua ideia. Para quê? Para que você ou promova melhoria, para que você abandone de vez aquela sua ideia, tá bom? Então, um termo muito utilizado no empreendedorismo ou em startups é o pivotar. Utilize isso aí também para a sua vida pessoal. Pivote. Não tenha medo de largar aquela tua ideia, não tenha medo de ter que tentar outras formas de realizar uma tarefa, de realizar um projeto, mini projeto e tudo mais. Ok, vamos lá. Regra número 4. Isso aqui o pessoal acha que é simplesmente produzir, trabalhar, feito um condenado, que tudo vai estar resolvido. Pode ser que se você fosse um robô, se você fosse um homem de ferro, tudo bem. Quanto mais produção, mais retorno você vai ter, mais testes você vai realizar, mais feedbacks você vai ter, a possibilidade aumenta e muito de você acertar. Só que é o seguinte, o ser humano precisa de pausas, tá? Então, existe uma técnica de produtividade que chama técnica Pomodoro. Técnica Pomodoro. Depois vai estar no artigo, vai estar no vídeo que eu deixar gravado no YouTube. É uma técnica de você, mais ou menos, quem estuda, já estudou alguma coisa do tipo, é do tipo, olha, você estuda 50 minutos, você tem que parar para descansar em 10 minutos. Ou então, essa técnica Pomodoro tem várias vertentes. Você pode trabalhar ininterruptamente 25 minutos e depois pausar por 5 minutos. Essa sua pausa tem que ser uma pausa para relaxar. É uma pausa para tomar um café, para levantar, para descontrair a mente, descontrair a cabeça, porque a gente como trabalhador do conhecimento, diferentemente de um trabalhador fabril ou trabalhador de chão de fábrica que pega no pesado, né, que utiliza o seu corpo, os seus músculos para produzir alguma coisa, nós como trabalhador do conhecimento, nós também precisamos parar um pouco, porque a nossa mente pode entrar em colapso, tá? Então,
vamos tentar realizar umas pausas de tempos em tempos. Se você conseguiu já, por exemplo, arrumar sua área de trabalho, está perfeito para você começar a fazer, produzir alguma coisa. Se você já tem as suas tarefas que você vai ser realizadas, as suas tarefas vão ser realizadas primeiramente para depois realizar alguma tarefa que foi demandada para você. Se você já tem a questão de ser imperfeito, você está empolgado, você está testando, você tem que tomar cuidado porque quando você está empolgado, você não lembra o tempo nem de tomar água, para você ter ideia, né? Então, tem que fazer pausas. Não adianta tentar fazer tudo direto, 4 horas seguidas, não. Pelo menos para parar de tomar uma água, para pelo menos parar e ir no banheiro, para pelo menos parar um minutinho para ir brincar com as crianças, para fazer alguma atividade que distraia a sua mente um pouco e pare de usar aquela região da cabeça, né? Que fica só uma partezinha fritando, 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 você simplesmente para dar uma pausa, simplesmente você dá uma oxigenada geral na sua mente e você dá uma descansada. Por quê? Porque quando você voltar, você já vai voltar mais produtivo ainda, tá? Então, tem uma técnica Pomodoro, existe até algumas ferramentas. Eu vou tentar aqui abrir, vou deixar disponível isso aqui no vídeo que vai sair para a internet, que ele é basicamente um rastreador de tarefas, de tempo, tá? Ele vai simplesmente abrir aqui qual é o esquema que você quer realizar de pausas. Aqui ele está dando 25, 5, 15, 4, mais ou menos. Trabalhe 25 minutos, pause 5, retome 15 minutos e pause 4, tá? E aí você vai marcando aqui quais são as atividades que você realizou em 25 minutos. Por exemplo, aqui eu vou colocar a categoria de trabalho, estou fazendo uma live aqui que vai durar mais 25 minutos. Inicio a tarefa de 25 minutos e continuo trabalhando o que eu tinha que fazer. A partir de 25 minutos ele vai dar um alerta para mim e aí é a hora de eu dar uma pausa, tomar uma água, fazer alguma coisa e aí eu retomo. No final do dia você vai ver em que você realizou suas tarefas, tá? Então vamos lá. Essa aí é a questão de pausar. Eu acho que não precisava falar muito a respeito. Por questão de saúde, por questão de produtividade mesmo. Nossa cabeça existe uma limitação. Nosso cérebro precisa de descanso, precisa ser trabalhado em outras regiões. Se a gente ficar focado só no trabalho, realizando, a gente pode entrar em estafa mental, né? E outras coisas, tá bom? Isso aqui, ó. Número 5. Se você quer ser produtivo, foque nas habilidades, nas suas melhores habilidades. Se você é um empreendedor e precisa realizar diversas tarefas, algumas é melhor você delegar. Não adianta tentar, vou dominar o mundo, vou aprender tudo, vou fazer tudo sozinho. Você pode até conseguir, mas tem umas coisas que não vale a pena você realizar. Seja porque a sua hora é mais cara do que o tempo que você vai gastar para aprender, para realizar aquela tarefa, pode ser que nem fique tão bom quanto você delegar essa tarefa, tá? Então, assim, se for uma pessoa que é um empreendedor, é uma pessoa que quer criar um produto, criar um curso digital, alguma coisa do tipo, tente utilizar sites de outsources, que é o site de terceirização, tá? Eu vou deixar também aqui as dicas de algum site de outsourcing. Imagina o seguinte, poxa, eu preciso criar o meu site do produto, do meu curso, preciso trabalhar com a identidade visual, preciso criar uma logomarca para o meu produto, alguma coisa do tipo. Olha, você pode até conseguir fazer isso, você pode demorar um tempo a mais e tudo mais, mas de certo modo é melhor você terceirizar isso aí. Tem algum site que